Olá, pessoal, tudo bem? Vamos fazer o simulado número 4, conteúdo juros simples. Questão 1. Ana pagou seu aluguel atrasado com 3% de juros. Se o valor do aluguel é de R$ 1.200, então o valor pago por Ana foi de. Então, tenho que fazer 1.200 vezes 3%. Posso cortar os dois zeros em cima e embaixo. Sobra apenas 12 vezes 3, 36. Bom, foi o valor de juro. Então, vou somar 1.200 mais 36. Resposta 1.236. Alternativa A, não. Alternativa B, 1.236. Questão 2. Uma empresa pediu um empréstimo com juros simples de 6% ao mês durante 9 meses. Ok. Findado o período, obteve R$ 270 mil de juros. Diante do exposto, assinar a alternativa que contém o valor emprestado. Então, o valor emprestado é o capital. Então, vamos começar pelos juros, que é 270 mil, 4 zeros. A taxa 6%, o tempo 9 meses e o capital eu não sei, que é o que eu estou procurando. Então, vamos trabalhar com a fórmula J, CIT, capital, vezes a taxa, vezes o tempo, substituindo o valor do juro, 27 mil. Capital, eu não sei. A taxa, 6 para 100. E o tempo, 9 meses. Esse 100 eu vou passar multiplicando, então eu vou aumentar esses dois zeros aqui. Então, aqui eu vou ficar com 27 milhões, são 6 zeros. Aqui vai sobrar 6 vezes 9, 54 vezes o capital. O valor do capital é 27 milhões dividido por 54. Não preciso pegar todo o número para fazer a conta. Se eu pegar o 27, é pouco, mas se eu pegar o 270, ele já vai dar certo. Porque se eu tiver 270 dividido por 54, quantas vezes o 54 cabe no 270? Ele cabe 5 vezes, exatamente, porque 5 vezes 5 é 25, então 250. E 5 vezes 4 é 20, 270 certinho. Então, o valor do capital é essa parte da divisão aqui, ó, 270 por 54 vai dar 5 e vai sobrar 5 zero. Então, vai dar 500 mil reais. Alternativa B, 500 mil reais. Ok? Questão 3. Um investidor aplicou um capital 150 mil. Há uma taxa de juros simples no período de 90 dias. Então, tempo, 90 dias, resultando em um ganho. Esse ganho é os juros.
um juro de 6.750. A taxa de juros anual. Então, a taxa, eu quero saber ela anual. Então, aqui a taxa tem que ser ano e o tempo também tem que ser ano. Então, preciso fazer uma conversão. 90 dias são 3 meses, né? Porque a gente considera os meses como 30 dias. 3 meses, ele é um quarto do ano, né? Porque o ano tem 12 meses, então dividir por 4 vai dar um quarto. Agora ficou ajustado certinho. Um quarto do ano e a taxa é um ano. Basta aplicar na fórmula J-CIT. Juro, 6.750. Capital, 150.000. A taxa eu estou procurando. E o tempo, um quarto. 150.000 eu posso dividir por 4. 150.000. 150.000 ou é 15.000? 150.000. Então, faltou um zero aqui. Aqui em cima tá certo. Aqui só faltou um zero. 150.000. Se eu dividir por 2, eu tenho 75.000. 75.000. Se eu dividir mais uma vez por 2, vai dar 37.500 vezes o I. Agora, para achar o valor do I, é só pegar 36.750 e dividir por 37.500. Isso vai ser igual a, vamos fazer a conta, 6.750 dividido por 37.500. Ok. O número que está dentro da chave está maior, então preciso ajustar com zeros até que ficar o número da chave menor. Então, se eu colocar um zero aqui e um zero aqui, eu já ajustei. Agora ficou 67.500 dividido por 37.500. Como eu ajustei, eu posso cortar esses dois zeros aqui, e posso cortar esses dois zeros aqui. Agora ficou 675 dividido por 375. Ele só vai caber uma vez. E vai dar resto 300. Agora o 300 ficou menor, então eu ajusto com mais um zero. Então tenho 3.000 dividido por 375. Como eu já coloquei 0, eu não preciso colocar, nem posso colocar mais zero aqui. Passa a continuar a divisão. Agora, quantas vezes o 375 cabe no 3.000? Cabe exatamente 8 vezes. Vamos conferir. 375 vezes 8. 8 vezes 5, 40, sobe 4. 8 vezes 7, 56. Com 4, 60, sobe 6. 8 vezes 3, 24. Com 6, 30. Então, dá 3.000 exatamente. Então, a resposta é 18%, porque para transformar em porcentagem, é só multiplicar aqui por 100 e eu tenho 18. Resposta alternativa B. Questão 4. Para utilizar o limite do cheque especial, um banco cobra juros simples a taxa mensal de 12%. Se um cliente utilizou durante 6 dias, então, mensal e dias, preciso fazer a conversão. Então, vamos já arrumando aqui. A taxa
é 12% ao mês. Considerando o mês de 30 dias, para saber a taxa diária, é só multiplicar por 30. Então, eu tenho 360%, perdão, por dia, eu vou dividir por 12, por 30, né? Então, eu tenho 12 dividido por 30 é a taxa ao dia. O tempo é em dias, então 6 dias está ok. E o valor do nosso capital é 1.500. Quais são os juros? Novamente, a fórmula JCIT, juro é o que eu estou procurando, capital 1.500, a taxa 12 para 30 vezes 100, porque é a porcentagem, né? Na realidade, dividido por 100, que é a porcentagem, vezes o tempo, que é 6 dias. Posso cortar esses dois zeros com esses dois zeros. Então, o que vai sobrar? Vai sobrar 15 vezes 12 vezes 6. Vamos fazer aqui, ó, 6 vezes 12 primeiro, que vai dar 72. Vai sobrar 15 vezes 72 dividido por 30. 15 eu posso simplificar com o 30, né? Ele é a metade. Então, eu vou cortar o 15 e embaixo vai sobrar só apenas o 2. 72 dividido por 2, 36. Alternativa A. Se acaso você quisesse fazer a multiplicação, aqui 15 vezes 12 vezes 6, depois dividir por 30 também dá a mesma coisa, né? Que é a maneira que você achar mais fácil. Questão 5. Paulo vai pagar uma dívida de 3.600. Em atraso, o valor cobrado é de 20% de 80%. Então, quanto que é 20% de 80%? Então, tem 20%, é 20 sobre 100. Essa palavrinha D, a gente vai substituir por uma multiplicação. Então, multiplicação de 80 sobre 100. Eu posso cortar zeros aqui, ó. Posso cortar esse zero com esse zero. Sobrou mais um zero. Posso cortar esse zero com esse zero. Então, aqui sobrou 1. Não vai influenciar em nada. O que vai sobrar? 2 vezes 8, 16 sobre 100. Então, na realidade, é 16%. Agora, é só calcular 16% e eu calcular de 36 mil. Não, 3.600. Posso cortar os dois zeros e vai restar 36 vezes 16. 6 vezes 6, 36 sobe 3. 3 vezes 6, 18. Com 3, 21. Pulo uma casa decimal. 1 vezes 36, 36. Somando, eu tenho 6. Somando, eu tenho 7. Somando, eu tenho 5. Então, vai dar 576 de juros. Para saber o montante final, eu vou pegar 3.600 e somar com 576, que eu tenho resultado 4.170
6. Alternativa B. Questão 6. Carmen investiu um capital a juros simples que rendeu R$ 205. Então, o juro foi R$ 205. A taxa, 6% ao ano. 6% ao ano. Por um período de 20 meses. Então, a taxa está em um ano e o período em meses. Preciso fazer a conversão. Essa taxa, para eu transformar ela em uma taxa mensal, eu vou dividir por 12. Então, na realidade, ela é 0,5% ao mês. Agora ficou certinho, ó, meses e meses. Eu tenho o tempo igual a 20 meses e o capital é o que eu estou procurando. A fórmula J-CIT feia minha fórmula aqui, vamos arrumar ela aqui. J-CIT, juros 205, capital que eu estou procurando, a taxa 0,5%, meio sobre 100, e o tempo 20 meses. Posso cortar um zero aqui, com um zero aqui. Esse 10 eu posso passar ele multiplicando. Aqui eu vou ter 2050. E eu tenho 0,5 vezes 2 é o valor 1 vezes o capital. Então, o valor do capital é o próprio 2050, a alternativa A. Questão 7. João aplicou R$ 15.000. Então, o capital foi de R$ 15.000. 6 zerinhos. Após 6 meses. Então, o tempo, 6 meses. Veja que as taxas de juros que ele está pedindo aqui, tudo em mês, então não precisa ajustar. O juro foi o que passou de 15.000, então foi 540. E a taxa é o que ele está procurando, né? Essa taxa ao mês. Então, pela fórmula J-CIT, eu tenho 540 igual a 15.000. Esse 15 aqui também. 15.000 vezes a taxa vezes o tempo, 6 meses. Então, o valor da taxa, o valor I isolado, ele vai ser 540 dividido 15.000 vezes 6 vai dar 90.000. Qual que é o valor da taxa? 540 dividido por 90.000. Então, eu vou ter que ajustar. Eu vou ter que acrescentar um zero. Eu fiquei com 5.400. Coloco um zero aqui. Ainda está pouco, né? Porque o número dentro da chave está maior. Então, coloco mais um zero, 54.000. E coloco mais um zero aqui para ajustar. Ele ainda está menor. Então, coloco mais um zero para ajustar. Então, agora eu tenho
540 mil. Aqui mais um zero para ajustar. Ajustei, eu posso cortar os 4 zeros aqui e cortar os 4 zeros aqui. Então, eu tenho 54 dividido por 9, exatamente 6. Como eu quero com o símbolo da porcentagem, então aqui eu vou multiplicar por 100. Multiplicar por 100, essa vírgula vai andar duas casas. Então, vai dar o valor 0,6 ao mês. A alternativa D. Questão 8. Carlos fez uma aplicação a juros durante 4 meses, com taxa 15%. Se a quantia aplicada por Carlos corresponde em reais ao MMC, mínimo múltiplo comum, dos números 240, então o valor dos juros é igual. Então, primeira coisa, o que é o MC entre 20 e 40? Calcular o MMC, eu vou pegar os dois números, colocar aqui e fazer essa divisão. Começando pelo menor número primo, que é 2. 24 dividido por 2 vai dar 12. 40 dividido por 2 vai dar 20. Novamente, vou fazer divisão por 2. Eu tenho 6 e tenho divisão 10. Dividir mais uma vez por 2. 6 dividido por 2 vai dar 3. 10 dividido por 2, 5. Agora só restou dois números primos, 3 e 5. Então, vou dividir por 3, vai dar resto 1. Abaixo 5. Divide por 5 e me dá resto 1. Agora, esses números que sobraram, eu multiplico. 3 vezes 5, 15. Vezes 2, 30. Vezes 2, 60. Vezes 2, 120. Então, o MMC é 120. Que ele corresponde ao capital, né? Então, o capital é 120. Juro é o que eu estou procurando. A taxa anual é 15%. 15% ao ano. O tempo, eu tenho 4 meses. Se eu converter em ano, eu tenho 1/3 do ano. Agora, vamos utilizar a fórmula J-CIT. Juros é o que eu estou procurando. Capital, 120. Taxa, 15%. E tempo, 1/3. Posso cortar um zero aqui, um zero aqui. 15 dividido por 3 vai dar aqui o valor 1. E aqui o valor 5. Então, vai sobrar 12 vezes 5, 60. Dividido por 10. Corta os zeros. Resposta 6. Alternativa A. R$ 6 de juros. Questão 9. André resgatou R$ 218 ao investir juros. Então, o juro não é 218. Juro, 218 é o valor que ele resgatou. O juro vai ser os 812 menos os 700, que foi o capital que ele investiu. Então, o juro, na realidade, são 112. Aqui, como eu falei, o capital é 700. A taxa é o que eu estou procurando. Tem outras opções ao mês e ao ano, então vamos ver o que vai ser mais fácil. E o tempo, eu tenho 8 meses.
Então, 8 meses para fazer a divisão, para transformar em um ano, ficaria um pouco mais complicado, né? Por exemplo, se fosse 6 meses, daria meio, 0,5 já era mais fácil. Agora, 8, ele vai dar uma fração ruim de trabalhar. Então, vamos deixar as respostas em meses mesmo, porque eu tenho a opção para taxa mensal aqui. Então, utilizando a fórmula J-CIT, eu tenho que R$ 112, que é o juro, é igual a um capital de R$ 700, vezes uma taxa que eu estou procurando, vezes 8 meses. Então, essa taxa que eu estou procurando, ela vai ser 112 dividido por 700 vezes 8, 7 vezes 8, 56.005.600. Agora, a divisão. 112 dividido por 5.600, precisamos ajustar, porque o número dentro da chave está maior. Então, eu coloco um zero aqui para ajustar. Agora eu tenho, e um zero aqui também, né, para ajustar. 1.120 dividido por 5.600. Ainda está pouco, então preciso colocar mais um zero para ajustar e mais um zero aqui. Agora, já ajustei, né, o número da chave ficou menor. Então, eu posso cortar os dois zeros, posso cortar os dois zeros. 56, 112, cabe quantas vezes? Exatamente 2 vezes. Então, essa taxa, ela é 0,02. Para transformar em porcentagem, eu multiplico por 100 e eu tenho o valor 2. Então, esse 2 é 2%, como o tempo foi calculado em meses, 2% ao mês. Só que eu não tenho essas alternativas, mas eu tenho 24% ao ano, porque foi multiplicado por 12. Então, se eu pegar 2% ao mês e multiplicar por 12, eu tenho 24% ao ano. Então, a resposta certa é a alternativa C. Questão 10. Marcos comprou uma televisão e pagou após 30 dias. Então, 30 dias eu posso transformar em um ano, em um mês, né? Um mês. 1.350 já incluso 8% de juros sobre o preço do produto. Se Marcos pagasse à vista, ele teria um desconto de R$ 50 no produto. O valor que Marcos pagaria pela televisão se fosse pelo pagamento à vista é D. Então, aqui, 1.350 é igual ao capital que ele investiu, que ele pagou no objeto, mais o juro. Na fórmula, eu preciso ter o juro separado. Então, vamos isolar aqui o juro. O juro vai ser igual. Para mim isolar os juros, esse letrinha C ele tem que passar para o outro lado da equação. Então, eu tenho 1.350, esse capital era positivo, vai passar negativo. O capital eu também não sei. A taxa eu sei que é 8%. 8%. Então, posso fazer as continhas. Utilizando a fórmula J-CIT, eu tenho juro. Eu vou usar 1.350 menos o capital. 1.350 menos o capital. O capital é a letra C, que eu também não sei o valor ainda. A taxa, 8%. E o tempo, 1 mês.
Então, aqui 8 não vai fazer diferença. O que que eu posso fazer com esse 100? Eu posso passar ele multiplicando. Então, multiplicar ele por 1.350 é só acrescentar 2 zeros. Multiplicar ele pela letra C é só colocar o 100 na frente. E aqui só vai sobrar 8C. Esse C, esse 100, eu posso passar ele somando do outro lado. Então, eu vou ter 108 capital igual a 135.000. 3 zeros. O valor do capital, ele vai ser 135.000 dividido por 108. Vou fazer essa divisão aqui. 135.000 dividido por 108. Então, aqui eu vou pegar o 135, ele vai caber apenas uma vez. 108, para chegar no 135, falta 27. Abaixa 27. 27 é pouco? Abaixa um zero. 270. Quantas vezes o 108 cabe no 270? Cabe 2 vezes. E 2 vezes 108 é 216. 216 para chegar no 270 vai ser 54. 54 é menor do que 108, então acrescenta 0. Ok? Acrescentou 0. Agora, quantas vezes o 108 cabe no 540? Cabe 5 vezes. 5 vezes 100 é 500, 5 vezes 8, 40, 540, exato. Sobrou um zero. Esse zero abaixa aqui e vai na chave. Então, dá 1.200 vezes 50 o valor do capital. Aí nós temos a pegadinha, que eu tenho a resposta, 1.250, mas ele fala que teria um desconto de R$50 no preço à vista. E a pergunta é, qual seria o preço à vista? Então, a resposta certa é a alternativa A, 1.200, né? Apesar de ter a alternativa C, 1.250, a gente tem que fazer o desconto de R$50. Beleza? Então, foi isso, pessoal. Fiquem todos com Deus e bons estudos. Tchau, tchau.